Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 112. E hoje o tema é como criar e manter uma sociedade de sucesso. No programa Direito em Pauta, toda quarta-feira, 19 horas. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Programa Direito em Pauta. Boa noite, Ricardo Bruni. Querido Bruni. É isso, Bruni é empresário. E aí, Bruni, tem eleição no domingo, hein? Marcelo de Campos do Jordão, pro Rodrigo, Rio de Janeiro, Berenice de Cunha, Hélida de Ubatuba. É isso aí, o programa chegando aí. A internet tem essas coisas, né? Leva a gente aí para vários locais. Mas é uma alegria estar aqui com vocês de novo. Mais uma quarta-feira. Edição número 112 do programa Direito em Pauta. E hoje a gente vai tratar de como criar e manter uma sociedade de sucesso. E também a gente vai tratar um pouco daquele caso do estelionato sentimental, da pessoa que se passou pelo ator Johnny Depp. E vamos falar desses assuntos. Patrícia, boa noite, querida. Beijo no coração. É isso, gente. Já já a gente está com as nossas convidadas aqui. Hoje a gente fala com a Eduarda Chaves e com a Fernanda Ramos. São sócias da Chaves e Ramos Advocacia. E elas vão falar para a gente um pouco de como é manter uma sociedade de sucesso. E, além disso, tratar de muitas outras coisas de gestão de negócio. Vamos bater um papo com elas para trazer esses assuntos para vocês. Assuntos ligados à área jurídica e também à área de gestão. E aí com uma pincelada nessa questão do estelionato sentimental, que é um caso em que a doutora Eduarda está cuidando. Vocês devem ter acompanhado pelas mídias. É um caso em que alguém se passou pelo ator Johnny Depp e aí conseguiu pegar um dinheiro aí de alguém. A gente vai falar disso também. Doutora Fernanda Ramos já está aí. Já vou mandar o convite para ela participar conosco. Estou encaminhando o convite já. O convite Fernanda Ramos. Enquanto ela vai entrando, eu já vou apresentando para a gente ir ganhando tempo. Fernanda Ramos é advogada, já está aí conosco. Tudo bem? Olá, Constantino, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, tá me vendo bem? Peraí, só ajustar aqui, Tô sim, tá tá? bem. Tô te ouvindo e te vendo bem. Obrigada pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com você, da minha sócia Eduarda. Obrigada pela participação e pelo convite, viu? Imagina, a alegria é toda minha de receber você e a Eduarda. A Eduarda está aí também, já vou mandar o convite para ela. Eu vou te apresentar primeiro, Fê, aí eu já passo o convite para ela para a gente fazer essas apresentações individualmente. Gente, a Perfeito. Fernanda é advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, atua em atendimento das empresas na esfera trabalhista, consultiva e contenciosa também. É especialista em prevenção de riscos, implantação de LGPD em RH, importante nos dias de hoje. É verdade. Compliance, é conselheira da nossa querida OAB, relatora da terceira Câmara Recursal do TED, na OAB São Paulo, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, e também é presidente da Comissão de Obras e Projetos na OAB e É, secretária-geral da Comissão de Empreendedorismo Legal, que é presidida pelo nosso querido Afonso Paciléu, o popstar da advocacia. é isso mesmo, Constantino. Obrigada mais uma vez pelo convite. E como diz meu filho, olha, ela é tudo isso, só não anda tendo muito espaço para ser mãe ultimamente. Não é fácil, né? Ai, porque a gente se enrola com um monte de demanda, mas a gente sempre dá jeito em tudo, mulher principalmente, viu? Aí, a Eduarda já chegou aí. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Melhor agora aqui na companhia de vocês. Bom, alegria é nossa. Deixa eu te apresentar rapidamente. A Eduarda Chaves é advogada, palestrante, professora da ESA, tem especialização em Direito Digital pela Fundação Getúlio Vargas, formada em empreendedorismo pela PUC São Paulo, especialista em novos negócios, atuando no ramo de estruturação de startups e, além de tudo, está na mídia aí toda hora, é advogada lá do caso do estelionato sentimental do Johnny Depp, a gente vai falar um pouco disso. Mas vamos lá. Muito bom vocês Pois estarem é. aqui. Boa noite a todos que nos acompanham. Vocês já sabem que a gente depois distribui essa live, passa para vários grupos. Então, fico boa noite para quem está ao vivo e para quem vai nos assistir depois também.
Gente, vamos Obrigada, lá. Constantino. Primeiro quero agradecer. Eu vou até pedir para minha assistente, a Rose, se puder fechar essa porta aqui, porque a gente está mais ou menos no mesmo andar aqui, então, se puder para não dar eco e ficar melhor para a gente conversar. Mas, ó, a outra aqui, Rose, por favor. Mas super, super obrigada mesmo pelo convite. Estou extremamente contente, principalmente porque é a grande oportunidade que todo mundo quer saber, meu Constantino. Todo mundo quer saber. E essa advocacia de sucesso aí? Qual que é o segredo? Tem receita? E então a gente, em primeira mão aqui, esse é o convite, eu adorei o tema, né, Fê? É verdade. Bem feliz mesmo. É um prazer enorme estar aqui participando contigo. Legal, né? Vamos lá, quero saber também, quero aprender com vocês. Vamos lá, Nós temos que aprender com você, certeza disso. bora aprender todo mundo junto, então. É Gente, isso aí. como é que surge a advocacia na vida de vocês? Aí a gente vai falando aí, quem quiser responder primeiro, a gente não tem muita formalidade, não. Pode falando, Eduardo. Então. Vamos lá, primeira coisa, você acha que eu nasci com cara de advogada, Constantino? Mais ou menos. Eu vou Eu sei que falar você era meio popstar lá com o Passiléu, tem umas histórias assim, não tem? eu vou falar por mim, tá? Eu sou libriana, então já é a balança. As pessoas que nascem aí no mês de outubro, do signo de Libra, que tem a balança, já nascem com essa forçação de barra para ir para a área do direito, né? Mas na verdade o signo mostra que são pessoas justas. E eu, no fundo, sempre gostei de comunicação. Eu queria fazer rádio e televisão, eu queria fazer jornalismo. Eu, com 12 anos, fui apresentadora do SBT, tive um programa lá. Depois, com 16, eu fui apresentadora da Band. E aí eu achava que essa ia ser a minha vida, né? Que ia ser uma vida de popstar. E eu tenho um pai, engenheiro civil, e ele dizia assim para mim, é engraçado até essa história, ele dizia assim para mim: olha, você faz o que você quiser da sua vida, mas primeiro faça direito. Depois você escolhe. Porque não é possível. O que eu gasto com advogado, ele tinha uma consultora de obras públicas, ele falava, o que eu gasto com advogado, você vai ficar rica, não tem como. E aí eu falava, ai meu Deus, eu não quero fazer direito, eu achava um saco direito. E aí eu falava, não é possível. Aí, poxa, vou agradar, né? O homem inteligente, né? Vou realmente fazer o que ele tá falando, vou fazer direito e depois eu escolho o que eu vou fazer. Mas aí não teve como, né? Eu escolhi direito, no primeiro ano de faculdade comecei a trabalhar com o desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, Roque Antônio Mesquita, que inclusive foi presidente depois do tribunal, e assim, comecei a viver essa coisa e não tinha como não me apaixonar. Mas a história da Fernanda já é diferente da minha. E aí, Fê, conta aí. Olha, eu nunca pensei em ser outra coisa do que eu sou hoje. Nunca passou na minha cabeça outra possibilidade. Desde nova eu falava que eu queria fazer direito, que eu queria ser advogada, que eu queria ser juíza. Eu sempre queria alguma coisa voltada para a área do direito. Desde muito nova. Então, meus pais já me colocaram em outro tipo de colégio para eu poder estudar, eu me dedicar. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito dedicada. Aí então eu falei, é isso que eu vou fazer, não tinha nem plano B, esse era o plano A, B, C, D e E. Então tinha que dar certo de qualquer jeito. Que legal, cara. Sabe Não que eu tinha já outra contei isso algumas possibilidade. vezes. Eu já contei isso algumas vezes. Eu queria ser dentista, na verdade. Ainda bem que eu não fui, né? Porque eu não consigo parar quieto um segundo. Imaginei morrer dentro de uma sala. Já pensou? Já E pensou? você, Constantino, por que você resolveu ir para a área do direito? Então, na verdade, eu queria ser dentista. E aí eu comecei a trabalhar e meu chefe falava assim, cara, você tem que ser advogado, você fala bem, você tem que ser advogado. E ele fazia direito na época. Não, cara, não quero ser advogado, não gosto de ler, não sei o quê. Aí eu prestei na USP para odonto, não passei, e prestei em outras faculdades. Falei, vou prestar também, vai para agradar o chefe, né? E acabei passando, falei, vou começar. Cara, eu entrei na faculdade, no primeiro ano eu adorei, e aí tô aqui até hoje já. Se apaixona, né? E se gostou da faculdade de Direito no primeiro ano, é porque gostou de verdade. Nossa. Cara, Aí é na eu veia. gostei, sabia? Eu gostei no primeiro ano. Então, meu filho odiava direito. Na época da pandemia, ele veio trabalhar aqui no escritório. Eu falei, Eduarda, segura esse rojão aí. Dá alguma coisa para esse cara fazer. E ele não suportava mesmo. Ele queria ser engenheiro da pesca. Eu falei, vem trabalhar com a titia aqui, você vai ver uma coisa. Engenharia da pesca que queria fazer, Constantino. Caraca. Aí ele foi de livre e espontânea vontade, sem nós falarmos nada. Ele falou, vou prestar direito. Passou no Mackenzie, está no segundo ano, feliz da vida. Ama. E é um excelente profissional. Que legal. Não trabalha mais com a gente, já trabalha numa multinacional.
Aqui no escritório, a Fernanda fez Mackenzie, que é a minha filha, o Gabriel está no último ano do Mackenzie também. Só tem É Mackenzista mesmo? aqui, menos eu. Ai, eles são doentes pelo Mackenzie, né? Loucura, né? É É seita, né? Mackenzie é religião. É seita. Eu falo pro seita. meu filho, é uma seita. É uma religião deles. Bora lá. E aí, vocês já tiveram, a gente vai falar da história da advocacia de sucesso, da sociedade de sucesso. Mas vocês já começaram advogando juntas? Como é que começa essa sociedade? Cada uma teve a sua história e como é que cruzou para começar a tal da sociedade? A gente tá com 20 anos, né? Então, a gente começou agora. A gente se conheceu, não é à toa que Deus cruza o caminho das pessoas. Tudo tem um propósito, né? E eu tinha uma sociedade durante um tempo aí que, enfim, eu não vou falar que não deu certo, porque eu acho que tudo, como eu falei, tudo tem uma razão. Talvez fosse o momento da experiência. E a Fernanda também teve uma sociedade. Enfim, a gente foi fazendo especialização, a gente se conheceu. E olha que coisa, como é a sintonia, né? A gente, logo que se conheceu, a gente chegava vestida iguais no curso. Iguais. Parecia que era Iguais. combinado. O professor Era falava, mas tipo. vocês combinam? E a Não. gente nem se falava assim, eu era muito Sintonia tímida. total. Não parece, mas nessa época eu era uma mulher muito séria, Era muito muito tímida, séria, muito tímida, muito reservada. Nível muito hard, assim. reservada. É. E eu ficava assim, nos intervalos, eu ficava no meu canto, tal. Mas eu olhava e falava, meu, e essa mulher aí com a mesma roupa que eu? E era assim, batata. E nessa época, era uma época que eu estava começando a investir em bolsa de valores. E nos intervalos, eu ficava fazendo ligação para ver como é que estava a operação. A Fernanda, curiosa do jeito que ela é, começou a puxar assunto comigo, querendo saber que era a bolsa que eu comprava. Porque ela via no intervalo que eu falava assim, tô ligando que eu queria saber como é que tá a bolsa. Eu achando que era uma bolsa nova. Ela já queria A comprar consumista. bolsa, tá achando que ia desfilar. Aí, acredite, Constantina, ela foi atrás de mim para falar assim: nossa, mas você tem loja de bolsa? O que é essas bolsas que você fica ligando? Eu pensei, nossa, que abusada, ela fica prestando atenção no que eu faço. Ela do meu lado. Aí ela começou a puxar assunto comigo, e aí nós começamos a conversar, e surgiu aí a amizade primeiro. E logo na sequência já a sociedade, que eu tinha acabado de terminar minha sociedade, estava sozinha. Ela também tinha encerrado uma sociedade, estava sozinha. As duas estavam também com meio pânico, assim, de sociedade, é casamento, é difícil, é complicado. E nós duas tínhamos sociedades com pessoas que a gente conhecia, a gente acabava de se conhecer, né, Fê? Aquela insegurança, né, amiga? E a gente falava, ai meu Deus, como é que vai ser isso, né? E no fim tá aí, estamos juntas há 12 anos. Legal. E aí, como é que é o primeiro passo? Para quem quer começar uma sociedade, tem muito estudante que nos acompanha e tal. Quem quer começar, qual foi o primeiro passo? E aí, vamos montar uma sociedade, aluga o lugar, junta cliente, conta aí. Olha, Constantino, primeiro a gente tem que falar o seguinte: não é fácil, porque se todo mundo acha que é fácil, não é nada fácil. Ao contrário, nós nem tínhamos cliente, a gente aproveitava o tempo que nós tínhamos livre para estudar. Tá. Muitos processos eram até de graça, né, Eduarda? Para ter experiência. 99%. O que a gente fazia? Vamos lá. Eu sempre tive o perfil comercial, ansiosa, desesperada, e graças a Deus eu tinha a Fernanda me puxando, trazendo para a realidade. Calma. Isso eu acho uma coisa excelente, que a gente fala até hoje que funciona um pouco assim, porque a gente tem os contrapontos, sabe? E aí eu falava assim, Fernanda, a gente tem que ter paqueteiro, a gente tem que fazer isso. Meu, não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Como existe hoje. Hoje é um mundo totalmente diferente. Aí eu falava, não, mas vamos pensar, o que a gente tem aqui na mão? A gente tem um contador que conhece? Quem que a gente conhece, que pode indicar? E ela falava assim pra mim, calma, advogado fica rico depois de 10 anos de profissão. Eu falava, eu não vou esperar 10 anos. Não era ver. Calma, advogado fica rico depois de 10 anos. E eu falava, imagina, não vou esperar isso, eu sou ansiosa. Imagina, não consigo fazer isso. Enfim, a gente começou a bater na porta de colegas que a gente tinha conhecido, a gente fazia pós-graduação na época, a gente começou atrás de colegas e falar assim, o que você tiver aí que você não tem o menor saco de cuidar, o que você não vê solução, Paciência. você não tem paciência, você não sabe, o cliente é chato, faz tempo que tá na tua gaveta, você pode dar pra gente? Se a gente achar uma solução e essa solução der certo, você paga um percentual. Se não der, a gente estudou. E assim, a gente nunca teve preguiça. Então, a gente começou assim, aí a gente tinha uma sala dentro de um outro escritório, que não era um escritório de advocacia, uma sala emprestada. Emprestada?
uma mesa, um computador e muita vontade de fazer. Então a gente fazia assim, era eu e Fernanda, uma mesa, um computador, aí uma hora uma estudava, outra escrevia, outra hora a gente falava, aí vamos trocar agora. A gente trocava o lado da mesa, quem que ia digitar, quem que ia estudar. E não ganhando aí, nada, nem nada, centavo, nada, ao contrário, só o dinheiro indo. Só investindo, porque era tempo, era tudo, né? E eu lembro que nessa época a gente até ia almoçar na minha casa, que era mais perto desse escritório, que era para economizar, né, Fê? Exatamente, para não nesse gastar com o momento. almoço. Os pais da Eduarda faziam almoço todo dia e nos convidava para almoçar lá. A gente ia lá, almoçava, voltava, era realmente assim para segurar o máximo possível de despesa. A gente não tinha cliente que pagasse. Então, você tem um processo que você não sabe o que você vai fazer. Você passava para gente. Ou algum cliente que não falava, eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, daqui, deixa a gente ver o que a gente consegue fazer. Não, assim, e todo escritório achava o máximo, porque falava, meu, reciclagem, isso aí, elas vêm buscar o lixo aqui e tentam achar alguma coisa. E dito e feito, o que aconteceu? A gente começou a fazer e começou a achar soluções, processos que tinha, eu lembro também, tinha um processo específico lá, na época a gente só fazia trabalhista, tanto eu quanto a Fernanda, né? A gente é especialista na parte de execução trabalhista. Então, a gente só fazia isso. A gente pegou um processo que o cara tinha uma dívida de 60 mil na época, a gente estudou, desenvolveu uma tese, foi lá, levou e o cara no dia seguinte não tinha mais a dívida. Aí esse escritório, naquele dia, mandou 48 processos pra gente. Falou, ó, esses aqui são todos os meus lixos, eram processos físicos, né? A gente não tinha, lembra também, a gente não tinha nem onde guardar, a gente empilhou tudo embaixo da janela, lembra, Fê? Não tinha arquivo. Não tinha. Lembra? Era uma mesa, um computador. Força de vontade total. Total. Só que a gente sentava e olhava aquele monte de processo empilhado, a gente já se achava muito poderosa. Nossa, caraca, meu, a gente começou agora a olhar esse monte de processo. Não tava dando dinheiro, mas nossa, não tinha um centavo. O principal não era dinheiro, o principal era ter a oportunidade. Então, e a gente acreditava tanto no nosso potencial que a gente só queria a oportunidade. Até hoje a gente fala com o pessoal do escritório, a gente só precisa que o cliente venha até aqui. Depois que ele sentou, deixa. Acabou. Isso é uma coisa de você ter, assim, transparecer, que eu acho importante para quem está começando, transparecer segurança. A gente falava, e talvez, a Fê que me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que talvez o fato de não estar recebendo para aquilo tirava um pouco do peso das costas. É verdade. Sabe? Exatamente isso. Porque como a gente ia, vou tentar, se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem. Então a gente não tinha aquele, ai meu Deus, eu tenho que ser. A gente fazia o que a gente acreditava que era o certo. Nós estudamos, nós pesquisamos, eu acredito que é isso. Vamos para cima, porque não tinha mais nada a perder, já estava tudo perdido. Aí, enfim, o contador dessa empresa que cuidava dessa empresa que tinha os problemas e que a gente conseguiu resolver, começou a achar legal o que estava acontecendo, entrou em contato com a gente e indicou uma cliente. É verdade. Lembra, nós atravessamos a cidade, e eu lembro tão bem, não lembro de valores, tá? Porque faz muito tempo, mas vamos chutar aqui, sei lá, a gente achava assim, ai, se a gente sair de lá com um contrato mensal de R$1.000, a gente vai tomar um picolé na padaria para comemorar. Um exemplo, tá? Aí a gente chegou lá, era uma construtora. A gente chegou lá, nessa construtora, entramos as duas muito elegantes, porque outra coisa que também tem que ter, você tem que ter aparência de poderosa. Se você chegar com uma cara de nada, cabeça baixada... Com a cara de derrotada, não dá, né? Não dá. A gente chegava com cara de solução. Não. A aparência chega primeiro, né? Exato. Sabe fazer? Sei. Vamos fazer, vamos acontecer. Aí a gente chegou de lá na hora da reunião, e a gente foi com esse número na cabeça. Não sei o que deu na minha cabeça na hora, pra variar. Eu peguei e falei, tipo, sei lá, a gente foi na cabeça de 1.000. Eu cheguei e falei, 3.000. E eles falaram, fechado. A Fernanda olhava pra mim, parecia assim que tava desacreditando. Foi nosso primeiro contrato mensal. A gente saiu de lá e falava, picolé, nós vamos comprar uns 10 pães nessa padaria hoje. Vai ter lanche pros maridos, pra tudo. E posso falar, Constantino, a gente pegou dinheiro desses honorários, eu lembro que nós fomos na Calunga buscar um arquivo. A gente comprou um arquivo parcelado. Já tirou o processo do chão.
Nós não tínhamos arquivo. Só que a gente estava tensa. Será que a gente vai conseguir pagar o arquivo? Olha só, né? Um arquivo. É verdade, Fê, é verdade. Nós não tínhamos dinheiro, então não tinha aqueles processos que veio para estudar, não tinha onde colocar. Quando nós fechamos esse primeiro cliente, A gente foi lá comprar um arquivo. nós fomos direto para a Calunga e compramos um arquivo para poder colocar os processos. Verdade. E assim, era um arquivo pequeno, Constantino, não era uma coisa grande, não, era um arquivo pequeno. E aí Todo mundo começou. Você falou assim, como que começa a advocacia? Todo mundo já pensa assim, um escritório lindo, com uma parede cheia de arquivos. Não, principalmente nos dias de hoje. A Fê estava comentando comigo, falou, pô, advogado de hoje, né, ele é muito mais prático, né? Não precisa nem ter escritório físico. Eu preciso de um escritório físico, gente. Nós tínhamos uma sala emprestada dentro de um escritório que nem era de direito, Nem era uma sala emprestada. Mas a gente tinha força de vontade. Exatamente. E é engraçado, vocês estão falando e eu estou me lembrando aqui. Esse ano faz 30 anos de advocacia. Quando eu saí da faculdade, a história foi assim, meu chefe tal, vai fazer, eu fui. Só que o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu saí dessa empresa que eu trabalhava foi montar o escritório junto com ele. E eu fiquei com ele durante 2 anos. Só que não dava certo. Eu trabalhava e ele ganhava o dinheiro. Isso também é um dos problemas da sociedade, que no caso de vocês não acontece. Mas na minha aconteceu. Eu trabalhava e ele ficava com dinheiro. Eu falei, cara, não vou mais ficar aqui. Tinha acabado de casar. Aí eu falei para a Patrícia, que acho que está nos assistindo aí. Patrícia, não aguento mais, cara. Eu trabalho que nem um maluco. A gente tinha escritório na Martins Fontes 51. Era do lado da DRT. Nossa, do lado. Nossa. De paqueiro, tinha um monte. Fazia cálculo o dia inteiro. Aí os processos bons ele pegava, fazia no nome dele, eu ficava com os ruins. Mas ok, faz parte do aprendizado. Sim, com certeza. Cara, aí ela falou, monta um escritório. Eu falei, como? Aí eu tinha ainda um pouco de dinheiro da rescisão, que eu tinha guardado, um pouquinho de dinheiro que entrava, mas não dava. Aí, oi, Paty, ela tá aí. Aí ela falou assim, cara, monta um escritório, eu acho que você é um ótimo advogado, vai. Falei, tá bom. Aí aluguei uma sala no mesmo prédio e montei o escritório. Aí eu ligava para ela, às vezes, Patrícia, você é maluca, a gente vai morrer de fome. Não tem ninguém aqui, só eu sozinho. Agora não tenho nem os caras para fazer cálculo. E eu tinha trabalhado na construtora. Sim. 10 anos eu trabalhei nessa construtora. Aí eu liguei para um empreiteiro que eu conhecia. Falei, era Zezé o nome dele. Ele é meu cliente até hoje. Falei, Zezé, me ajuda, cara. Manda os processos para eu fazer aí. Eu separei a sociedade e tal. Pô, tô com um processo aqui. Aí levou. Mas é aquela coisa assim. Sei lá. Cobrava 1.000 no outro escritório, eu cobrei 100. E aí, do Zezé, foi pro outro. Foi assim que eu comecei. Só vai, né, só vai. É isso mesmo, só vai. Cara, e aí, e eu posso dizer, se eu posso falar um dos... Acho que se pode falar um segredo do nosso sucesso, foi o seguinte, a gente sempre pensou no trabalho primeiro, depois o dinheiro. Não sei quanto esse cliente vai ter para me pagar, se ele vai ter para me pagar, mas vamos fazer a entrega? Depois a gente resolve isso. Até porque um cliente satisfeito te traz 10 clientes. Então pode ser que ele efetivamente não te dê o dinheiro. Mas às vezes até, principalmente nessa época, o reconhecimento vale mais que o dinheiro. Exatamente. E aí ele indica, e aí ele cria confiança, e aí num próximo ele vai pensar primeiro em você. E logo no começo nós entendemos muito bem isso. Pouco importa quanto aquela pessoa vai pagar, se ela vai ter para pagar. Mas se a gente fizer um bom trabalho, é certeza que ela vai trazer outras pessoas. Nós tínhamos tempo. Então, vamos tentar resolver. Diferente de hoje, mas na época nós tínhamos, né? Não tinha cliente, então nós tínhamos tempo. Então vamos se dedicar, vamos fazer, que se der certo com ela, ela vai falar para outros. E vou dizer, uma das clientes aqui, que teve aqui hoje, que a gente sempre fala, que a Clarice trouxe a rua inteira, né? Ela tinha um inventário parado há muitos anos com outro advogado. Não foi isso? Lembra, Eduarda? Não, só a Beola trouxe. Separação, divórcio em Portugal. Vocês fazem? Claro. Essa coisa mais natural do mundo. Constantino. Eu lembro o dia que fechou, a Fernanda falou, puta merda, onde nós vamos começar com essa história? Eu falei, não sei, gata, vamos se virar. E só ela trouxe mais de 10 clientes, né? Só essa cliente. Sim. Foi assim. Bom, gente, já fica a dica aí que precisa ter força de vontade, não pode desanimar. Precisa. Boa aparência, tá? E essa história da reputação, né? É importante para quem está começando. Cara, preza o nome acima de tudo. O meu filho aí, Gabriel. Boa noite, Gabi. Boa noite. Oi, Gabi. Boa noite. Então, eu acho que assim, não importa se você pega um negócio em Portugal, se é de graça, se não é de graça, não importa. Se é um caminhão de dinheiro.
Com vocês aconteceu comigo também. Vou lá e quero cobrar, eu acho que é 1.000, peço 10, o cara paga, você fala, nossa, que legal. Às vezes você acha que vai cobrar 10, o cara oferece 1.000, você fala, pô, vou pegar também, que é melhor 1.000 do que nada. O inverso também acontece. Mas assim, tem que manter a reputação. Eu acho que é essencial, assim. A gente tem que botar a cara na internet, como vocês colocam, em qualquer lugar, e não ter comentáriozinho lá, ah, pô, esse cara me enrolou, esse advogado aí. É verdade. Com certeza. Assim, se a gente aceitou fazer um trabalho, seja ele por um valor pequeno ou por um valor alto, se a gente aceitou, ele vai ter a mesma excelência que todos os outros. Então, assim, se acha que você não vai ter tempo, que não vale o valor, não pega. Porque aqui a gente só pega se vai trabalhar com excelência independente do tamanho desse processo. Pouco importa o quanto ele pagou, qual o tamanho desse cliente. Aceitei, pronto. Aceitou, pronto, acabou. Aqui dentro do escritório ele não é um número, ele é um cliente, ele tem um rosto, ele tem uma identidade, ele não é só mais um aqui dentro. A gente brinca com o nosso trabalho, brinca não, e é muito sincero isso, nosso trabalho é muito artesanal. Tanto que nós optamos em trabalhar dessa forma. Um trabalho artesanal, um trabalho mais cuidadoso. Que às vezes dá raiva, né? Quando você está fazendo negócio, fala, nossa, tô me matando aqui, cobrei só isso. Que... Às vezes fala, nossa, mas tem que entregar, né? Tem que entregar. Falar, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou deixando de atender o cliente de milhões. Força de expressão, tá? Eu também não tenho cliente de milhões, não. Você deixa de atender de milhões, mas para entregar do cliente que você cobrou super pouco, mas tem que entregar também, né? Exatamente. Mas talvez, Constantino, esse cliente foi pouco, mas ele vai te trazer um outro cliente que vai pagar, vai suprir essa demanda dele. Mas assim, eu particularmente só aprendi isso depois de 10 anos, porque no começo eu ficava pé da vida. Mas no mínimo ele não vai falar mal de você, né? Porque de repente ele pode não te trazer, isso eu aprendi ao longo desses anos todos. Ele pode não trazer nada, mas ele pode afastar o cliente de milhões se ele estiver lá no churrasco, falar, pô, me indicaram fulano, nossa, esse cara pegou meu processo por 10 anos. É isso que a gente tem que evitar. Exatamente isso. Legal. Exatamente. E aí vocês cresceram, tal, chegaram nesse escritório de milhões agora. E como é que define as funções, a atribuição de cada um na sociedade? Quem cuida do quê? Como é que funciona? Como é que vocês chegaram nessa gestão do escritório? Passou esse perrengue todo, foi. Legal. Atingiram um patamar razoável. E aí, como é que vocês definem isso? Vocês sentam, cada um cuida de uma área, cada um cuida de um cliente, ou todo mundo cuida de tudo? Como é que vocês dividem isso? Assim, depende da demanda do cliente. O escritório começou fazendo só trabalhista. Eu havia feito estágio na Justiça do Trabalho por muito tempo, Eduarda já tinha experiência em relação à área trabalhista. No começo do escritório foi somente trabalhista. Só que aí nós percebemos que se a gente queria crescer, nós tínhamos que diversificar as áreas do escritório, porque só trabalhista não ia conseguir crescer naquele momento. Porque o trabalhista é uma porta de entrada, é uma porta que te mantém, mas não pode ser só ela. Porque o cliente começou a aparecer outras demandas. Então ele fala assim, a gente, só para explicar, a gente sempre trabalhou para empresas, né? Exato. Então, a empresa, quando o empresário ele cria confiança no advogado, ele quer que o advogado olhe tudo. Ele quer comprar um imóvel, ele quer que o advogado olhe. Exatamente. Ele quer casar, ele quer que o advogado olhe. Ele quer separar, ele quer que o advogado faça. Ele comprou uma passagem aérea, não conseguiu voar, ele quer que você processe. Por quê? Porque ele confia em você. Então, o que nós percebemos? Que a gente tinha um leque bem legal que a gente foi construindo aí essas, que chamavam a gente de milagreiras, né? Porque a gente fazia milagre com os processos trabalhistas. E a gente falou, peraí, a gente pode crescer e ficar sensacional realmente na área do trabalho, mas a gente também pode ficar sensacional em várias áreas e a gente não tem que mais ficar pegando o nosso cliente que a gente cuida com tanto carinho e entregar na mão de outra pessoa. Vamos fazer o seguinte? Quando você não atende, você mesmo abre a concorrência, né? Você dá de bandeja. Exatamente isso. Fala, faz o trabalhista comigo também, já estou fazendo. Exatamente isso. E às vezes você acha um bom parceiro, mas o que aconteceu? A gente até fez uns testes, mas as pessoas com que cruzaram os nossos caminhos não tinham o nosso perfil de cuidar do cliente, sabe? Então, de pensar assim, como eu vou resolver esse problema, depois quanto eu vou cobrar. Então, a gente viu que, peraí, eu acho que faz sentido se a gente continuar atendendo aqui, mas também ir estudando outras coisas. E foi aí que a Fernanda seguiu nesse caminho e eu fui fazer outros estudos. Foi quando eu fiz empreendedorismo na PUC, primeiro, depois fui estudar a parte societária, contratual, e em 2017 terminei a especialização na GV em Direito Digital. Então, foi assim, foi um caminho e um combinado entre nós, porque
O escritório já estava super estruturado na área de direito trabalhista, mas não estava em outras áreas. E isso eu acho que é uma condição bem legal da nossa sociedade, que a gente não exige assim, você trabalha X, eu trabalho Y. Não. Nós temos um escritório, nós temos um patrimônio comum, que se as duas precisam, né? Porque nós somos duas sócias e vários associados, mas as duas precisam dar base uma para outra, para ajudar, para crescer a coisa que é uma coisa comum. E foi assim. Então, aí, hoje, a gente tem área de consumidor, a gente tem atendimento, por exemplo, só para o pessoal de PCD, direito dos deficientes físicos, a gente tem área de família. Então, a gente conseguiu segmentar, mas por quê? Porque a gente chegou um dia e falou o que a gente quer da nossa vida, o que nós vamos fazer, entendeu? O nosso popstar aí. Aí ele. Ai, que lindo! Beijo! Beijo, Afonso! Grande Afonso. E é isso, nós tivemos que ir segmentando, dividindo atividades, cuida disso, cuida daquilo. E aí, quando vem o cliente, dependendo da demanda, nós já sabemos como aqui dentro vai cuidar, quem vai cuidar, e é meio que uma forma automática. Às vezes uma está mais atribulada que a outra, mas faz parte. Tá. E a questão financeira? Como é que funciona? Vocês organizaram isso desde o começo ou tinha aquela confusão? O dinheiro da pessoa física é o mesmo da pessoa jurídica? Vocês conseguiram organizar isso desde o começo? Isso já é organizado? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Para ficar meio que com um roteiro para quem quer montar uma sociedade e entender como é que chega nessa sociedade de sucesso. Então, assim, vocês já conseguem ter contas separadas, conta do escritório da pessoa jurídica, entra, fica lá, divide, separa. Como que funciona isso? Antes de abrir um CNPJ, lógico, como todo advogado, a gente atuou de forma autônoma. Mas o que a gente fez logo no começo? Os primeiros meses era assim, recebia na conta de uma, de outra, a gente falou, pera, isso aqui vai virar uma bagunça. Fazia uma planilha, recebia na conta de uma, de outra, fazia uma planilha dos recebimentos e dividia. Era as despesas. Tirava as despesas. Eu lembro quando a gente comprou o ar-condicionado. Nossa, vinha as parcelas do ar-condicionado na conta de alguém, né? E aí, nós pegamos e falamos assim, peraí, a gente ainda não vai abrir um CNPJ, que isso vai ter um custo, mas vamos abrir uma conta conjunta? Pra gente só cuidar disso? E nós fizemos isso. Nós abrimos uma conta pessoa física conjunta para não misturar dinheiro pessoal de cada uma. Aí nós começamos assim até a hora que a gente realmente formalizou, abriu o CNPJ. Hoje é tudo feito pelas contas da empresa mesmo, o departamento financeiro que cuida. Mas assim, a gente sempre foi muito transparente, tá, Constantino? Essa é a palavra. A gente sempre foi muito transparente. A nossa relação é um casamento. Eu fico mais tempo do dia com a Fernanda do que com o meu marido. Meu marido deve estar até assistindo aí. Te amo, amor, mas você sabe que eu fico mais... É que agora a Fernanda tá com muitas atribuições na OAB, então ela fica mais na OAB do que comigo, que eu já tô com ciúmes. Mas... Ela tá só julgando os advogados que não têm reputação. É verdade, é verdade. Isso, é um monte de coisa lá que ela faz, é presidente da comissão de obras, não sei o quê. Mas enfim, é um casamento. Então, você tem que ter muito preto no branco. Não posso ficar desconfiada da minha sócia, não pode existir isso. E às vezes, o fato de ter uma conta aqui, uma conta ali, às vezes esquece, às vezes passa, às vezes não vê, pode gerar uma insatisfação, sabe? Pode gerar uma picuinha desnecessária. Então, nós mesmos falamos assim, vamos fazer uma conta nossa? Essa conta, as duas podem olhar o dia inteiro, todo dia, vamos transferir sempre para lá, as duas têm acesso, E hoje é assim que funciona. Então, hoje, por exemplo, a Fabiana faz toda a parte financeira nossa, mas quem olha o que saiu todo dia, nós temos esse hábito até hoje de olhar o que sai das contas, o que entra nas contas. Lógico, a gestão não, mas sabe, a gente tem todo essa dia questão... olha o que tá rolando lá. É transparência. Transparência, isso sempre foi muito claro. E no começo, lá atrás, foi claro, entrou o cliente, jogava nessa planilha, desse único computador, tá? Era um único computador. Fechamos um cliente, quanto vai cobrar, sempre decidimos juntas quanto que ia cobrar. Não, isso por causa desse cliente é aquilo outro, tá? E não pode ter muito ego, acho que no começo, né, Constantino? Você tá começando, você não pode achar que você é melhor que todo mundo, porque você tá começando. Você não é ninguém, desculpa. Na esquina ele vai achar outro, talvez não com a mesma qualidade, com a mesma perfeição, mas ele vai achar. E eles buscam preço. Tá. E quando surgiram os conflitos, como é que resolve? Vocês estão em duas. E aí? Quem grita mais, quem pode mais? Não, às vezes tem pontos de vista diferentes. Quem pode mais, chora menos. Vocês têm uma regra. Cara, vamos esgotar por esse ponto. Vamos chamar um terceiro para ajudar.
Como é que vocês resolvem isso? É que a Eduarda, acho que você já percebeu, ela é imediatista. Eu já fui muito, mas acho que por causa da idade eu não sou mais tanto. É uma característica dela. Ela é imediatista. Quando você vê ela, "Ó, já fez. Fico, calma, não. Mas geralmente ela comenta, eu falo, não, calma, pensa. E isso, isso, isso. Ah, tá, mas e talvez isso? E se for desse jeito, e desse jeito? Aí a gente, num denominador comum, aí acaba decidindo o equilíbrio aí, o meio da balança. Nem lá, nem cá. Hoje em dia, a gente já se fala até pelo olhar. Tá acontecendo alguma coisa, a Já gente já vai sabe. sentindo. Mas você falou, chama uma terceira pessoa. Isso é uma dica que eu vou deixar aqui. Não misturem pessoal com profissional nessa questão de solução de conflitos. Se a gente fosse colocar, por exemplo, a gente discutiu aqui no escritório qualquer coisa. Não, para terceira pessoa em relação a uma discussão Então, processual. não, mas tô falando assim, a gente discutiu alguma coisa aqui, vai e já conta pro marido, aí o marido já fica de cara feia. Sabe, não tem nada a ver você trazer uma pessoa de fora Ah, não. para se envolver no conflito. O conflito é aqui, ele tem que ser resolvido aqui. O conflito é profissional, ele tem que ser resolvido dentro do profissional. Então, assim, aquela coisa, quando você é casado, problemas com a família do marido ele resolve, problemas com a família da esposa ela resolve, sabe? Porque senão, na sociedade é a mesma coisa. O que a gente tem de, às vezes, não bate o gosto, ou isso ou aquilo, tudo em conjunto. E assim, nem sempre, é um acordo diário, né? Nem sempre você vai sair feliz. Às vezes você não fica muito feliz, aí na outra vez você já fica mais feliz, e assim vai. Falar, aconteceu isso, falar, puta, que merda, faz assim da próxima vez, então. Ah, não, faz assim. Devia ter perguntado. E eu acho uma coisa legal é que, assim, nunca nesses 12 anos aconteceu, nem da minha parte, nem da parte da Fernanda, de apontar o dedo e falar, por que você fez essa merda? O que a gente faz? Aconteceu algum B.O., porque acontece, tá? Ainda mais quando chega no nível igual o nosso, assim, que a gente já não consegue ter acesso o tempo inteiro a tudo, acontece. E o que a gente faz? A gente para tudo que tá fazendo, senta e fala assim, que merda a gente fez? Vamos resolver? Isso há 12 anos funciona assim. Legal. Fizemos merda, a gente vai ter que resolver. Legal. Gente, quais são os principais desafios para manter esse sucesso? Dá para enumerar? Vocês conseguem enumerar quais são os principais desafios que vocês enfrentam para manter esse escritório nos dias de hoje? A questão da concorrência. Como é que vocês enfrentam tudo isso? Primeiro, para manter a sociedade, é isso que eu falei. Acho que tem que ter tolerância e transparência acima de tudo. Você tem que ser paciente e você tem que ser transparente de falar tudo com o seu parceiro, com o seu sócio. Então, em relação à sociedade, não sei se você quer acrescentar mais algumas, eu acho que são os principais. Agora, em relação à manutenção da sociedade, vou até falar, eu vou participar do congresso aí nacional junto com o Afonso, que está aqui participando, e outras pessoas, a Tiziana, enfim, falando sobre como ser líder de si mesmo e dos seus clientes. Eu acho que uma das circunstâncias aí é você se vender bem. É você, primeiro, acreditar que você sabe, para você se convencer de que você é muito bom naquilo. Olha, até o Wagner Ribeiro. Wagner, aqui. Beijo, Ai, querido. que chique. Obrigado pelo prestígio. Entendeu? Então é você, primeiro de tudo, acreditar que você é muito competente naquilo para depois você convencer o teu cliente. Então você falou, como é que faz hoje que tem tantos advogados, que tem tanta concorrência? No meu ramo especificamente de contratos, o meu maior concorrente não é o outro advogado, meu maior concorrente é o Google. As pessoas acham que vão fazer um contrato de acordo de sócios, por exemplo, que inclusive eu dou essa aula na Escola Superior de Advocacia. As pessoas acham que vão achar no Google. E aí, o que ela faz? Ela pega um secretário, um RH, sei lá, um financeiro, o cara já baixa no Google e faz, e acha que é sensacional e não gastou nada. Quando ele tem que entender a importância de ter um profissional como você, que estudou, que sabe, e que vai evitar que ele tenha riscos lá na frente. Então, assim, em relação à advocacia em si, né, Fê? Outra coisa que eu sempre acho que é fundamental, Constantino, é chegar numa sala de reunião para o cliente e você falar o seguinte, eu não vendo o resultado, eu vendo o meu melhor para alcançar o resultado. O meu melhor você vai ter, porque o nosso trabalho é de meio e não é de fim. Não adianta o cliente sentar aqui, porque muitas vezes eles querem ouvir uma resposta que eles não vão ter de nós. Então, o que a gente sempre fala aqui no nosso escritório, nós estamos vendendo para você o nosso melhor, para que você consiga alcançar o seu resultado. Mas o resultado não depende de nós, depende de um juiz. Então, eu acho que o advogado precisa ser sincero com o seu cliente.
Se você quer o meu melhor eu vou te entregar para que isso aconteça. Só que se não acontecer, eu posso recorrer, mas eu não posso te vender esse resultado. Uhum. Eu acho que isso é um dos segredos de você não enganar o seu cliente. Você ser sincero e transparente o tempo inteiro com ele. Perdeu, vai lá, ó, perdi, é isso, porque eu não vendi um resultado para ele. Eu vendi o meu melhor. O meu melhor você teve. E outra coisa, assim, não é que a gente sempre ganha o processo. Não, às vezes não ganha. Não. E assim, a técnica aqui é: vamos ligar para o cliente e falar que perdeu. Aí, nossa, putz, a pior coisa, a melhor coisa do mundo é você mandar um WhatsApp pro cliente falando: eu tenho uma excelente notícia para você. Ganhei. Mas o que a gente faz? A gente já pensa na solução antes de ligar dando a má notícia. Uhum. Então, a gente diz: olha, tô te ligando porque não aconteceu, mas não se preocupe, porque nós já achamos a solução para recorrer. E aí você traz a reviravolta pro teu cliente. Pô, aconteceu isso, mas ó, a gente já pensou nisso. E aí ele tá vendo que você acredita na história dele, né? Que você tá trazendo confiança. Eu tô rindo e vocês não sabem nem porquê, né? Faz todo sentido isso, mas eu vou falar porque que eu tô rindo. O Giovanni acabou de entrar aí e a gente acabou de receber agora há pouco, eram 6 horas na verdade, de um cliente nosso do Rio. Falou assim: eu tenho que fazer um recurso administrativo de uma multa de 600 mil reais, só que eu errei a data, o prazo é hoje. Falei: Giovanni, se vira aí que eu vou entrar na live. E aí ele acabou de entrar, senão deu tempo de ele fazer e mandar para o cliente, por isso que eu tô rindo. Ó, verdade, Giovanni, para pronto. você, ó. Quantas vezes esse escritório que a gente fica até 2, 3 da manhã, né, Fê? Nossa, direto. Às Às vezes passa. acontece. Tá, vamos responder uma pergunta da Adriana Veiga, que Vamos. deu certo, boa. Ela perguntou em outras palavras assim: vocês faziam tudo sozinhas, nessa coisa de pegar lá o processo perdido, desenvolver a tese e correr atrás. E aí, como é que é isso hoje? Como é que vocês conseguem delegar? Que é mais ou menos isso a pergunta. Como é que funciona hoje? Vocês têm facilidade, vocês conseguem delegar? Ou vocês continuam olhando tudo e passando tudo pela mão de vocês? É viável isso? Quando o escritório cresce? Como é que confia? É que assim, tudo realmente não dá. Dependendo do tipo de processo, como funciona. A gente vai delegar para alguma pessoa. Nós já sabemos as nossas teses, o que nós vamos aplicar, aí nós orientamos. Olha, aqui você coloca a tese X, Y, Z com base no isso. A gente já dá o norte do que a pessoa vai seguir e manda para cá que a gente no final vai revisar. Assim, hoje, vai por olhar exemplo, se tá dentro. 100% das publicações nós olhamos e direcionamos para cada time, tá? Então, por exemplo, chegou a publicação X, a gente fala, se é do meu segmento, eu olho, se é do segmento da Fernanda, ela olha, a gente fala: ó, fulano tem o perfil de fazer esse caso e resolver este caso. A gente vai direcionar para fulano e na hora a gente cria a tarefa. Ó, eu pensei em falar isso. Às vezes elas vêm com uma novidade, às vezes elas vêm com um pensamento diferente, sempre agregando, mas eu acho legal que elas tenham liberdade também, que é uma outra coisa bacana. Hoje nós estamos num conjunto comercial, a gente estava numa casa grande na Avenida Brasil, depois da pandemia a gente foi assaltado e tal, enfim, mudamos para cá. Teve uma redução também na equipe, o pessoal tá mais home office. Mas quando a gente mudou para cá, a gente fez a reforma tudo primeiro. A gente quis, de novo, terceiro escritório com uma sala junto. Eu e a Fernanda dividimos a sala. Que legal. Segundo, a nossa sala sempre está de porta aberta. Nós não conseguimos trabalhar usando, principalmente a Fernanda, que adora dar... A minha é de vidro. Dar os gritos dela. Tá vendo aqui, ó, a nossa é de vidro também. A Fernanda não usa o ramal do telefone. A Fernanda é fulano, ciclano. E quando nós tivemos o assalto, a gente substituiu tudo por notebook. Antes eram computadores de mesa. Modificou tudo por notebook, foi uma maravilha, porque às vezes elas sabem como é a agilidade do escritório e estão escrevendo alguma coisa naquele momento, elas vêm com o notebook na mesa e falam: rapidinho, doutora. E você para o que está fazendo, dá uma lida e fala: é nessa linha mesmo, vai embora. E assim a gente consegue delegar, né, Fê? Vai indo assim. Aí, dependendo do tamanho da demanda, do processo, manda para cá, vamos revisar, deixa eu ver. Coloca aquela tese, você já pensou naquela tese X? Qual? Tem o processo X, nós já falamos sobre isso, procura aí. Aí elas vão, procuram, voltam com a informação. Mas, às vezes, o que é coisa simples, não tem problema, a gente já confia no profissional. Sim. Mas quando é um pouco mais complexo... É mais ou menos o que eu faço aqui também, né? Você delega, mas fica com o olho em cima. Sim. Isso. Eu tenho essa dificuldade de delegar 100%. Eu sempre quero ficar olhando. A história das publicações é assim, elas nem passam por mim para distribuir mais. Mas eu recebo todas as publicações e eu leio todas, mesmo que rapidamente, porque
que eu acho que assim, é a forma de você saber o que está acontecendo. Exatamente. De pegar os absurdos, tipo assim, cara, não subiu esse recurso por quê? Vamos lá olhar se a gente errou, se alguém errou e tal. E também para você estar próximo do cliente. Porque você encontra o cliente, o cara fala, pô, você viu? A gente perdeu o processo. Se você não lê a publicação, você não sabe. Você não sabe. É óbvio que não dá para lembrar de tudo, mas é a forma que eu uso aqui de ter um pouco de controle das coisas que estão acontecendo. Sim, aí, por exemplo, que nem a Fernanda falou, a nossa advocacia, ela é bem artesanal. Aí você pensa, então não tem muitos processos, mas não necessariamente ser artesanal tem um número pequeno. Então, nós temos, só no Rio Grande do Sul, 500, 600 processos físicos. Então, nós temos um ponto de atendimento lá, doutora Fernanda Cabral, mas a gente recebe publicação tudo por aqui. E 500 processos, a gente olha todos e a gente quer entender as publicações. Aí a gente cria, às vezes, tarefas que vai direto para o departamento financeiro, mas vai também para quem está fazendo a juntada da guia, porque tem guia para pagar, tem condenação para pagar. Sim, são muitos processos, mas a gente gosta de olhar todos. A gente nem sempre vai lembrar, né, Fê, os nomes e tal, mas a gente gosta de olhar. Principalmente a gente sabe o que está acontecendo. Principalmente se vê uma coisa muito gritante, sabe? Exatamente. A gente fala, caramba, o que aconteceu aqui? A gente para, olha, deixa eu olhar esses processos. Legal. Gente, vocês estão cada vez mais nas mídias. Quem acompanha vocês pelas redes sabe aí, vocês estão toda hora aí dando entrevista, programa, tal, voando. Como é que consegue esse destaque? Isso reflete diretamente no escritório e no bolso? Ou é só construção de imagem? Eu acho que é uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois. Não deixa de ser uma construção de imagem e de uma forma direta você acaba passando mais confiança para o seu cliente, porque ele vê você todo o tempo na mídia, você dando entrevista, fazendo matérias, saindo em portal jurídico. Isso passa mais credibilidade para o seu cliente, mas também isso traz visibilidade e mais clientes. Acaba atraindo de forma direta, não tem muito como. No começo não muito, mas hoje mais, né, Eduarda? Quando a gente começou, Constantino, eu falava assim, Fernanda, meu sonho é que você vá no Mulheres, na Gazeta, na época era com a Kátia Fonseca. Eu falava, eu acho que tem tudo a ver. Ela falava, eu não vou, não é, Fê? Falava, eu não vou na Kátia. Eu não vai vou. Você. Vai você. Eu falava, não, mas agora quem é a head da área trabalhista é você, e o público lá é disso e tal, não sei o quê. Eu sempre falava. Aí chegou uma época que eu falava assim, olha, eu vejo, por exemplo, meu pai era engenheiro civil, meu pai foi presidente do Sindicato da Construção, do Sinduscom, e ele, como empresário, ele tinha uma assessoria de imprensa, porque era importante ele ser reconhecido no meio dele de empresários. E aí eu lembro que eu falei, Fê, vamos ver isso aí? Ela, ai, mas o advogado não pode fazer propaganda. Eu falava, não é propaganda. A gente tem que ter alguém que trabalhe o nosso conteúdo. Nossa imagem. Aí eu lembro bem, era nesse escritório ainda emprestado, no primeiro. Aí chegou uma moça lá. É verdade, uma moça. Indicação e tal, não sei o que, a gente achou legal. Na hora que ela passou o preço, a gente falou, meu Deus do céu, isso aqui é só para as pessoas saberem o que a gente faz? Melhor a gente continuar contando. Até que chegou num ponto que a gente falou, bom, hoje, e assim também no começo a gente não tinha muita história para contar, né, no começo de carreira. E não tinha facilidade e o custo baixo como redes sociais, por exemplo, né? Então, quando chegou num determinado ponto, nós duas sentamos e falamos, peraí, agora a gente tem uma história, agora a gente tem decisões sensacionais, agora a gente tem como afirmar o que a gente faz. Vamos conversar de novo sobre a possibilidade de uma assessoria de imprensa? Aí nós contratamos, hoje quem faz assessoria de imprensa do escritório é a LAN Comunicações, que é uma empresa super séria, de uma jornalista da Folha, de uma equipe sensacional, e eles fazem... E o que eles fazem? Para as pessoas entenderem também um pouquinho sobre o que é a assessoria de imprensa para o advogado. Eles não fazem nada pago, nada tipo, compra, passo na revista. Não. O que eles fazem? Eles têm reuniões semanais conosco para a gente contar o que nós fizemos da nossa semana aqui de trabalhos que acontecem no escritório. Com base nisso, aí aparece às vezes lá para eles, preciso de um advogado que fale sobre LGPD nas relações de trabalho, porque aconteceu um problema dos caminhoneiros, babá, que foi uma época que a gente falou muito, né, Fê? Sim. Aí, doutora, está surgindo uma pauta assim assada, vocês têm super Interessa. Interessa? A gente tem muita coisa, Constantino, que a gente declina, porque a gente fala, não, desculpa, eu não tenho segurança, não é minha área, eu tô indo só vender a minha carinha, eu tô indo lá para passar a segurança do serviço que eu faço. Então a gente fala, porra, isso aqui é legal, isso aqui a gente fala, e fala com competência, por isso a gente vai num programa de TV
parece mais 3, 4 de rádio, de não sei o quê. E assim foi crescendo. E Exato. assim a gente foi. Só que aí chegou o dia do convite do Mulheres. E não era para falar de direito do trabalho, era para falar de golpes na internet. Golpes. Não foi nesse caso do Johnny Depp, foi um outro caso. Aí eu falei, safada, se livrou, né? Você não queria, mas eu sempre quis, eu vou lá. Lembra, Fê? Foi. Mas nós já fomos várias vezes, eu, a Fernanda, tudo, mas a primeira vez, assim, foi emocionante. Mas e o que as pessoas precisam entender, Constantino, é o seguinte: no começo da carreira, às vezes você não tem muita propriedade para falar sobre determinado assunto. E essa confiança você precisa passar, tanto nas matérias, nas entrevistas. Então precisa ter esse cuidado. Achar que vai alavancar a carreira com uma agência de comunicação, mas a pessoa não tem uma segurança para falar, porque ela não tem experiência. Porque o que te traz a confiança é a experiência, é a dedicação, é o estudo. São diversos fatores que te trazem essa firmeza no momento de falar para uma câmera, no momento de falar para um portal grande, de falar para um UOL, de falar para um Migalhas. Então, eles precisam entender isso, precisa ter essa segurança em todos assim, os aspectos. E não tem ciúmes, a gente comemora tudo aqui. O dia que a Fernanda saiu lá no Estadão, meu Deus do céu! Eu até brincava, o pessoal falava, ai, ninguém quer saber dos meus assuntos lá para falar no Estadão, né? Mas, nossa senhora, eu falei, gente, a minha sócia no Estadão, olha que maravilhosa. Por quê? Porque é uma profissional competente, é uma profissional que sabe falar. E você também tem que aprender um pouco da arte do improviso. Eu participei uma vez no jornal do SBT. Nossa! O tema era LGPD, né? Explicando sobre LGPD e tal. Num determinado momento, o âncora virou e falou assim para mim, mas explica uma coisa, assim, vocês que estão aí com essa comunidade LGBTQI, um monte de letrinha, como é que você vive com isso? Eu poderia simplesmente parar e falar não, e corrigi-lo e falar, não, o senhor está confundindo lésbica, trans, gays e essas coisas com leis de proteção de dados que têm os nomes parecidos. Mas aí eu tive um jogo de cintura na hora e falei assim, olha, eu adorei a tua pergunta, porque todo mundo confunde. E aí nós demos risada e tal, e eu acho que isso é um pouco de fazer várias vezes, né, Fê? Quantas vezes você marca entrevistas como essa, como inúmeras aí, você não sabe o que a pessoa vai te perguntar. O tema é papel sulfite. Aí chega lá na hora e ele fala, me fala um pouco sobre carimbo. Aí você tem que estar preparada. Por isso que é legal ter uma assessoria de imprensa também. Porque ela vai te direcionar para entrevistas, né? que vão perguntar efetivamente sobre o que você sabe falar. Efetivamente no que vai fazer você se sentir bem. Porque se você ficar desconcertada ali uma vez, a mídia é maravilhosa, mas para te derrubar também ela é 2 segundos, né? Verdade. Aproveitando esse gancho que você falou aí do Johnny Depp, fala um pouco disso pra gente. Como é que chegou até você isso? Que é um caso emblemático, tal, todas as mídias. Sim, como é que chegou e como tá? Tá. Assim, esse caso tá aqui. E como tá esse caso? O que vocês fizeram quando chegou a demanda e como chegou? Esse caso chegou pra gente no comecinho de 2021, janeiro de 2021. E aí, até hoje, você tava de férias, não foi? Ele me ligou, eu falei, Eduarda. Não foi. Eu lembrei até que a Nayara estava no escritório, porque ela falou, eu lembro desse caso, eu estava lá com vocês o dia que ele ligou. Tanto que é um assunto que não que é direcionado, mas que é um assunto que causou tanta estranheza que nós paramos na hora tudo. Eu falei, gente, acabei de receber uma mensagem, todo mundo para a sala de reunião. Nós levamos todo mundo para a sala de reunião, fomos, está acontecendo isso, isso e isso. Alguém tem uma solução? Por quê? A gente tinha uma pessoa, uma senhora, que foi vítima de um golpe, que a princípio parecia uma coisa engraçada, cômica, por ela achar que namorava um artista de Hollywood, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma pessoa do outro lado que estava sofrendo, passando mal, e que tinha sofrido um golpe de mais de 200 mil reais. Então a gente falou, nada mais justo do que juntar todo mundo e 1000 cabeças pensam melhores do que uma só. Tinha estagiário, tinha tudo, tá? Porque aqui, apesar da autonomia, da coerência de mais conhecimento ou não, às vezes quem está estudando uma coisa de responsabilidade civil na faculdade tá mais por dentro de um assunto do que a gente está estudando um monte de outras coisas. Então não tem essa. A gente sempre faz isso. A gente reuniu todo mundo na mesa, lembra, Fê? Lembro. Na salona de reunião, tal, falando, o caso é assim, assim, assado. O que nós vamos pensar? Enfim, pensamos 1 milhão de coisas e resolvemos fazer o quê? Nada. Vamos esperar. Vamos esperar ver como essa mulher vai reagir, porque ela está no momento de que ela quer gritar, pelo amor de Deus, socorro, mas ela também quer apagar tudo e acabar com o negócio. Então, o que a gente vai fazer? Nada. Vamos esperar a bola baixar.
E nós dissemos isso. Nós vamos esperar, porque neste momento, o que você Tava quer? Você muito quer no calor da emoção. Você quer encontrar o cara? Desculpa, você não vai encontrar. Pra que nós vamos sair contando? Você quer se expor? Não, pelo amor de Deus, ela é diretora de uma multinacional na época. Não quero me expor. Então, pra que nós vamos sair vomitando um processo que a gente não tem a chance real de resolver esse problema, de ressarcir esse dinheiro nesse momento? Nós temos uma mulher que pode ficar exposta, nós temos um sofrimento psicológico. Vamos esperar. Esse processo ficou no escritório 1 ano sendo estudado. Porque o principal objetivo era preservar a vítima. Entendeu? Depois de um tempo, o banco que ela era correntista me faz um depósito e devolve 6 mil e poucos reais para ela. Eles ligaram pra gente e falaram, o banco acabou de fazer um depósito. A gente falou, oi, o banco devolvendo dinheiro? Constantino, quantas vezes já ouviu alguém que fez um TED aí E o banco devolveu? É um sofrimento desgraçado? Esses dias mesmo passei para um cliente 2 vezes. Faz, Fabiana não tá. Não sei o que. Eu falei, daqui, gente, eu faço rapidinho. Eu fiz 2 vezes a TED para ele, 20 e poucos mil reais. Aí eu falei, pelo amor de Deus, me devolve. Você tem que ficar implorando para a pessoa devolver, que você passou 2 vezes, passou errado. Aí do nada o banco pega e devolve. Surgiu as estrelinhas na cabeça aqui da equipe Chaves Ramos, que vamos pensar. O banco deve ter alguma responsabilidade, estuda aqui, estuda ali. A Raíssa, inclusive, que cuidava especialmente desse caso, falou, eu pensei nisso. Falou, gostei, vamos amadurecer a ideia. Sentamos, amadurecemos a ideia, trouxemos para o cliente, falamos, a situação é essa. Ela falou, mas eu não quero divulgar as mensagens, não quero expor as conversas que eu tinha com ele. A gente falou, olha, dentro dessa possibilidade, acho que nem é preciso. Porque a gente está dando responsabilidade para o banco, porque também encontramos um site na internet em que a conta desse cidadão era divulgada como conta que recebia proventos de golpe, de outros golpes, de outras vítimas. Então a gente falou, por isso que o banco devolveu o dinheiro. O banco sabe. Vamos embora. Aí, beleza. Distribuímos a ação e a ação ficou lá correndo 1 ano. De repente, Fernanda na OAB, eu numa reunião fora, meu celular não parava de tocar, o celular da Fernanda não parava de tocar, no escritório não parava de tocar. Saí da reunião, falei, nossa, gente, o que tá acontecendo? Aí a Gabi aqui do escritório falou, olha, doutoras, não para de tocar o telefone, e o pessoal quer entrevista, a casa do Johnny Depp. Eu falei, meu Deus, como é que isso foi parar na mídia? Eles descobriram o processo. Aí vem outra vantagem de ter uma assessoria de imprensa. Fizemos na hora uma reunião com a assessoria de imprensa, com a cliente, falando como nós vamos resolver este problema. Primeira coisa, processualmente, vamos pedir segredo de justiça. Não está no rol do artigo, mas vamos pedir. Não custa pedir. Fomos lá, pedimos. O que a cliente quer? A cliente quer aproveitar e explicar para as pessoas que o banco tem responsabilidade e gerar uma força para apelação, porque ela perdeu o processo. Não é que ela ganha indenização do banco porque achava que namorava de Johnny Depp. Ela perde. Essa ação é improcedência. O banco devolve uma parte do dinheiro, para vocês entenderem. O banco devolve uma parte do dinheiro porque ele reconhece que era uma conta onde só entrava proventos de golpes do correntista. Ele devolve, então quer dizer, se ele devolveu, ele entende que ele tem responsabilidade. Ele não teria devolvido nada, né? E só que a juíza entende que não houve prova de que ela tinha conversas com o Johnny Depp. Aí eu já fiquei revoltada. Eu falei, ela quer saber o que ela conversava com o Johnny Depp? Isso não é o caso, ela tem que focar no objetivo aqui. Enfim, fizemos essa reunião, eu, Fernanda, a equipe de comunicação lá da LAN, tava todo mundo lá do núcleo que atende, a cliente, o filho da cliente e tal, reunimos, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir direito de respostas nesses canais, para contar a situação, com todos, assim, preservando ela, né, com toda a descrição possível, e tirando aquela coisa de bizarrice, de achava que namorado o Johnny Depp, pode ser com você também. Ela não é uma senhorinha aposentada que não entende da vida, ela era diretora de uma multinacional que fala 4 línguas, e que caiu num golpe desse, ocasionado pela pandemia, mas que acharam advogadas que, embora tenha perdido em primeira instância, acreditam muito no processo a ponto de terem distribuído e que conseguem uma tese sobre responsabilidade do banco. Então, pode acontecer com você também. Depois disso, nós fizemos a reunião, né, Fê?
Exato. Estabelecemos a estratégia, a equipe de comunicação trabalhou o direito de resposta com os veículos, que foram mais de 90, tá? Veículos de comunicação que dispararam essa matéria, onde também não tinham divulgado o nome dela, porque os que tinham divulgado o nome a gente pediu para retirar, mas não concedeu entrevista, que a gente achou muito desagradável e desnecessário. E vamos lá, saímos falando em tudo quanto é canal e conseguimos até contatos com o pessoal da Globo, por exemplo, do G1, está em contato constante conosco ainda, porque eles estão fazendo um trabalho mesmo de busca de caçadoras de golpistas. E isso pode ajudar, legal, inclusive, outras pessoas, outras mulheres, outros homens, outros casos apareceram. Mas você perguntou, estar exposto na mídia dá retorno? Vou te falar. Depois, principalmente dessa matéria do Johnny Depp, nossa senhora, as nossas redes, e-mails, tem milhares e milhares de pessoas querendo uma alternativa. Nem todo mundo tem o direito. Às vezes a pessoa caiu no golpe do Pix, depositou R$500. Infelizmente, o nosso horário custa mais do que isso. Então você tem que falar para a pessoa, desculpa, mas vem a questão de ser honesta. Desculpa, eu não vou olhar o seu caso, porque não é porque eu não me importo, mas é porque para tentar reparar o seu dano é mais caro do que o próprio dano. Então não vale a pena. Então faça isso ou faça aquilo. Todo mundo tem resposta, tá? Demora um pouco, porque veio muita gente, mas todo mundo tem, né, Fê? Exatamente. E aí a gente vai direcionando assim. Mas que dá retorno, visibilidade, com certeza. Legal, gente. Cara, como passa rápido, já passou de 1 hora. Precisamos finalizar. É verdade. Vai cair aqui, não vai? Não cai. Não cai. Tá. Não cai mais. Fala uma coisa. Já que vocês cuidaram disso e ganharam super experiência, já tinham. Como é que se protege desses golpes? Quais as dicas? Primeiro, tomar cuidado, né? Não existe almoço grátis. Como diz Eduarda, não existe almoço grátis. Então, precisa tomar um certo cuidado. Nada que é muito fácil, você precisa prestar atenção, você precisa tomar um cuidado. Porque não é bem por aí, né, Constantino? Tudo na vida é tão difícil. Por que isso seria tão fácil? Golpe, vê a pessoa, o vídeo, quero conversar, chama na câmera, né? Não achar que tá namorando com alguém que você nunca viu pela câmera a pessoa. E assim, compartilhar a história com alguém, eu acho bem importante, porque às vezes você tá envolvido emocionalmente, você não enxerga. A gente fala, a pessoa fica cega. Mas se você compartilha com alguém, esse alguém não tá apaixonado, esse alguém não tá vivendo aquela coisa. Essa pessoa certamente vai te alertar ou vai criar a dúvida, vai plantar a dúvida dentro da sua cabeça. Então, assim, você não quer compartilhar com o seu filho, não quer compartilhar com a sua mãe, não quer compartilhar com seu amigo, vai no terapeuta. Sei lá, compartilha com alguém, faz um tweet anônimo, não sei, mas compartilhe. Porque aí a chance de alguém que está de fora enxergar o que você não está enxergando e te alertar é excepcional. Maior. Porque a gente sempre fala, né? Pô, não acredita. A pessoa quando está envolvida, ela acredita. Ela acredita. A gente está com um caso aqui, o cliente vendeu um imóvel que vale 5,5 milhões, tá? Ele transferiu a escritura sem receber um centavo, deu quitação, porque o cara prometeu para ele que ia depositar 5 dias depois. Isso já tem 20 dias. E no momento que ele veio até o escritório, todo mundo ele não acredita. Todo mundo na família falava assim, como é que você fez isso, né? Burro, não sei o que. O que nós fizemos? Olha, pode ser que não seja golpe, mas vamos tomar uma precaução? A gente já fez a ação, a gente já distribuiu e conseguiu que não fosse registrada essa matrícula. Então a gente tem uma liminar para ela não ser registrada e dizendo para ele, olha, a gente já só tomou essa precaução porque se você estiver falando a verdade, ele fala, você tem que conversar com a pessoa, ela é uma pessoa boa. Eu falava, pois mas até hoje, tá? Mas bom mesmo é a hora que entrar os 5,5 milhões na sua conta. Aí nós vamos ficar tranquilos. Até lá, nós não vamos. Então, a pessoa tá não só envolvida amorosamente, ela tá envolvida na situação, quando eu falo de emocional, é porque tudo que ela tinha, a casa que ela comprou, que ela construiu, que valorizou, e ela achou que vai mudar a vida dela agora. Detalhe, a pessoa do cartório falou, mas o senhor recebeu isso? Não, na hora de assinar. Não, mas imagina, eu conheço ele foi na igreja comigo. O senhor tem certeza? E mesmo assim ele assinou. Então, assim, a gente sempre tem isso, entendeu, Constantino? Aqui é frequente todos os tipos de golpe.
Então a gente está acostumado a lidar com a pessoa. A primeira coisa, você não pode sair falando, porra, como é que você fez isso? Que nem as pessoas falavam assim, eu quero ter a autoestima da mulher que achava o Johnny Depp. Por quê? Ela não pode ter? Ela tem que ter mesmo. Mas talvez se ela tivesse compartilhado com alguém, esse alguém falasse, poxa, amiga, será que é ele mesmo? Sabe? Faz um vídeo com ele. E assim que vocês estão falando, né? O cara é bom. E que na verdade o estelionatário nunca é feio. Exatamente. Nunca é mal. É o expertise dele, né? Ele é um homem, ele estuda aquilo. Legal, né? Ele tem que ser legal para aplicar o golpe, né? Então ele é o cara que realmente tem a confiança, ele tem esse dom, né? Isso é importante, né? O cara não chega lá, o estelionatário é o cara, ele é mauzão, não. Por isso que mesmo depois de ter aplicado o golpe, ele continua estimulando a vítima. Por quê? Porque ele quer mais. Ele quer mais. Esse caso, por exemplo, nosso cliente, tá 15 dias falando, não, amanhã, eu tenho uma aplicação, vai descer o dia da aplicação, amanhã eu vou te depositar. E ele fala pra mim, doutora, mas ele tem muito dinheiro. Eu falo, por quê? Você viu o extrato da conta dele? Não, mas imagina, faz um mês que a gente tá conversando, ele me conta dos ativos dele. Eu falo, meu Deus, ele não tem. Mas a pessoa continua achando. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cautela quando você vai lidar com um cliente também vítima de golpe. Porque se você vomitar muito, ele espana. É verdade. Você tem que aceitar ele não consegue o momento que ele está vivendo aquela situação. Ele não entende que ele está vivendo aquilo, ele não enxerga e ele não aceita. A gente chama aqui de luto. Esse cliente está no luto ainda. Por quê? Porque ele ainda não aceitou, depois ele vai aceitar e vai se sentir um imbecil. E no terceiro ele vai querer tomar uma iniciativa. Mas aí a gente já se precaveu numa cautelar, ou numa liminar, ou uma tutela antecipada, para depois tomar a medida correta. Legal. Gente, infelizmente nosso tempo foi. Já estamos com uma hora e uma pena. Infelizmente, adorei. O que a gente não falou que vocês acham importante falar antes de finalizar? Esqueci de alguma coisa importante para o nosso tema? Ou que Seja advogado. Seja advogada, é legal. E para falar que para o jovem advogado hoje, para ele entender que hoje eles estão numa situação muito melhor do que nós. Porque nós não tínhamos Instagram, Facebook, rede social, nós não tínhamos site, não tinha isso, né, Constantino? Então hoje eles estão numa situação muito privilegiada, que eles têm um cartão de visita ali online que está todo mundo vendo. Façam parcerias com outros escritórios. Hoje não existe mais a necessidade de ter um escritório físico. Olha que positivo, eles não precisam gastar com aluguel, com nada disso. Então, estude, tenha paciência, faça parceria, faça network, que a coisa acontece. E estude, né? Porque hoje você vê, tem cursos super acessíveis. Antes a gente prestava vestibular para entrar no curso de especialização. Hoje em dia o cara faz online. Ou tá em dúvida sobre um assunto, assiste umas lives no YouTube. Assiste aí um monte de assuntos interessantes, por exemplo, do Direito em Pauta. E assim, vai vendo o que ele gosta. Tem essa possibilidade. Antes não tinha. Usa tudo isso a favor. Mas não desistam, porque advogar é sensacional. É conhecer pessoas o dia inteiro, trabalhar os problemas dos outros. E como eu falo uma história nova. Eu falo para os meus filhos, né? Advogado é tipo super-herói. A gente está resolvendo o problema. Ninguém vem aqui e fala assim, quero ser feliz, escreve um contrato. A pessoa chega aqui e fala, perdi tudo, aconteceu. É só problema. Só que o principal não é que a gente só escuta o problema como psicólogo. A gente escuta o problema e traz a solução. Então, por isso, nós merecemos a capa vermelha aí, né, Arthur? A gente merece a capa vermelha e sai voando aí e comemorando o sucesso e o resultado. É isso aí. Gente, super obrigado de coração. Valeu, fiquei super feliz. Foi um bate-papo super gostoso. Acho que trouxe conhecimento dessa coisa da sociedade, que é possível ter uma sociedade onde um não quer passar o outro para trás, onde você consegue dividir as decisões, onde você consegue ter crescido junto e manter o sucesso, que era... Acho que um dos temas que a gente queria falar bastante de como manter sucesso. Parceria, respeito, tem que dividir. Transparência. Bastante estudo para dar certo na advocacia. Metade, assim, boa parte do que você fala, a gente foi lá, estudou, especialização, pós-graduação. Realmente não tem almoço grátis. Não dá para achar que você vai contratar uma assessoria de imprensa e vai sair aí na mídia, porque você vai chegar lá e não vai ter o que falar. É verdade. Aí você vai responder, e aí... tudo que você gastou vai por terra, mas estou bem feliz, então obrigado de coração para vocês. Semana que vem a gente não tem live porque é feriado, a gente volta no dia 9,
Eu já vou passar para vocês darem boa noite, mas eu queria oferecer a live de hoje. Eu sempre ofereço. Talvez eu chore, tá? Eu sempre choro. Eu queria oferecer a live. Na verdade, eu vou ser avô de novo. Eu já sou avô do João Gabriel. Ai, parabéns! Parabéns! E eu fiquei sabendo no sábado que vai ser uma menina. E hoje eu fiquei sabendo. E eu já fiquei sabendo o nome. É a Maria Luísa Malu. Então, que ela nem lindo! vai ficar só em abril do ano que vem. Mas eu queria dedicar a live para a Malu. Um dia ela vai assistir e aí ficar o vovô babão aqui já dedicando. E se Deus quiser, vai fazer direito como nós. A mãe já faz, né? Então, pronto. Gente, Malu, já que daqui a uns anos você vai assistir essa live, vou falar para você, o seu vô é sensacional e ele é uma inspiração, principalmente no visual, tá? Porque agora eu me sinto Marília Gabriela com vários óculos, que cada vez que eu encontro o Constantino ele tá com um look diferente. Eu acho ele moderno demais. Isso é espetacular, né, Fê? Eu falo assim, exatamente eu queria isso. trocar de óculos igual o Constantino. Eu vou contar o segredo, aqui eu advogo para ótica, fazer propaganda, né? Para Zolim. A Fernanda adora essas perguntas. Facilita a minha vida. Adoro isso, adoro. Ai, eu ainda não, aí, ó, fica a dica. A ótica que quiser me patrocinar, ó, tô tentando. Mas de coração, Constantino, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar para você, falar para o seu público, para o nosso público, para os nossos colegas aqui de Instagram, de profissão. E pode convidar mais vezes que a gente vem aqui falar um pouquinho para você. Com certeza, a gente não esconde nada. A gente acha que quem compartilha, multiplica. Então, a gente está aqui mesmo para dividir o nosso conhecimento, para dividir a nossa história e para inspirar outras pessoas aí em seguirem a carreira. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Uma noite de quarta-feira sensacional. Valeu. Tchau, gente. Semana beijo. que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Não, na outra semana. Semana que vem não tem, é na outra. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.